Bem-vindos à aula sobre interações entre não alelos. Hoje, embarcaremos em uma jornada emocionante pelo mundo da genética e exploraremos como os genes interagem de maneiras complexas para moldar as características dos seres vivos. Até agora, aprendemos sobre herança mendeliana, onde cada gene é representado por um par de alelos, um dominante e outro recessivo. No entanto, a genética é muito mais rica e diversificada do que a simples transmissão desses alelos. Existem casos em que um gene pode ter mais de duas formas alternativas, chamadas de alelos múltiplos, e também situações em que um gene modifica ou mascara a expressão de outro. Portanto, preparem suas mentes curiosas e estejam prontos para desvendar os mistérios da genética das interações entre não alelos. Vamos aprender como os genes trabalham em conjunto para criar a incrível diversidade da vida na Terra e como essas descobertas podem nos ajudar a compreender melhor a evolução e o funcionamento dos organismos vivos. Sejam bem-vindos a esta emocionante jornada científica. Para compreender melhor as interações entre não alelos ou também chamada interação gênica, precisamos ter em mente que nem todas as características são controladas por um único gene. Um grande número de características é controlado por dois ou mais genes e sua ação depende, além da ação e interação alélica, também da ação combinada dos diferentes genes e interação gênica. Então, o que é uma ação de interação entre não alelos? Bem, uma ação de interação entre não alelos ocorre quando genes, ou alelos de um locus afetam o funcionamento de genes, ou alelos de um outro locus. A imagem à direita da tela reflete bem isso. Perceba o locus gênico A heterozigoto, e o locus gênico B, também heterozigoto. Ambos os alelos desses locus estão em interação, contribuindo para uma característica. Interações entre não alelos pode ser percebida como alelos múltiplos, como epistasia, como pleiotropia, ou como herança quantitativa. A partir daqui, veremos cada um deles. Sistema de alelos múltiplos. Alelos múltiplos ocorrem quando existem três ou mais formas alternativas de um gene específico em uma população. Cada indivíduo diploide possui apenas duas dessas formas, uma herdada da mãe e outra do pai. Um exemplo clássico é o sistema sanguíneo humano ABO. A combinação desses alelos nos indivíduos resulta em 4 tipos sanguíneos possíveis, sendo tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Os alelos múltiplos são uma realidade comum na genética e desempenham um papel importante na diversidade genética de uma população. Outro exemplo tradicional é a pelagem de coelhos. Essa pode variar nos tipos selvagem, chinchila, himalaia e branco. E nessa ordem, estabelecem efeitos de dominância. Cada coelho só poderá ter duas das 4 opções de alelos para a característica de pelagem. Essa combinação, é claro, dependerá de cruzamentos. Outro exemplo para alelos múltiplos é a altura das plantas. Em muitas espécies vegetais, a altura é influenciada por vários genes, e cada gene pode ter diferentes alelos que contribuem para determinar a altura final da planta. Além disso, fatores ambientais, como a disponibilidade de nutrientes e luz solar, também podem influenciar a altura das plantas. Interessante, não é mesmo? Vamos evoluir falando de epistasia. Epistasia é uma forma de interação entre genes em que um gene mascara ou modifica o efeito de outro gene, afetando a expressão fenotípica de um ou mais traços. Em outras palavras, a ação de um gene é condicionada pela presença ou ausência de alelos em outro gene. Na epistasia recessiva, um alelo recessivo em um gene é epistático a mascara a expressão fenotípica de outro gene é hipostático, independentemente de seu alelo ser dominante ou recessivo. Isso significa que um indivíduo precisa ter dois alelos recessivos do gene epistático para que ele interfira no gene hipostático. Um exemplo bem discutido é a pelagem da raça Labrador. Existem duas cores condicionadas por genes específicos. O gene bisão condiciona a cor preta. Já o gene bezinho condiciona a cor chocolate. Ambos os efeitos são de dominância completa. Mas, como explicar a cor amarela? Essa cor é fruto da homozzigose do genezinho.
Esse é epistático em relação aos demais genes de cor. Independente de qual combinação de cor o animal pode ter, se o locus para o genezinho for homozigoto, os cães nascerão amarelos. Outro exemplo epistasia pode ser vista na pelagem, comum, em cavalos. Vamos seguir com esse exemplo em tela. A cor preta é condicionada por um gene dominante, bisão. E a cor castanha, gene bezinho. Esse só se manifesta em homozigose. Agora, em equinos, um gene, W, condiciona a cor branca. Esse gene possui efeito epistático sobre os genes de cor preta e castanha, bisão e bezinho. Além disso, o gene W guarda um terrível segredo. Quando este está em homozigose dominante, possui efeito letal e determina a morte precoce do animal. Assim, para um cavalo ter a cor preta ou castanha, é necessário que o locus gênico para o gene W seja totalmente recessivo. Se esse locus for heterozigoto, o animal será branco, independente se for bisão ou bezinho para os genes de cor de pelagem. E se, porventura, for homozigoto dominante, resultará em morte precoce. Espera, você percebeu, não foi? Esse efeito de epistasia, na verdade, é dominante. Diferentemente da epistasia recessiva, em que dois alelos recessivos são necessários, apenas um alelo dominante do gene epistático é suficiente para modificar a expressão do gene hipostático. Um alelo dominante em um gene epistático mascara a expressão fenotípica de outro gene hipostático. Acredito que um dos exemplos mais tradicionais sobre a epistasia dominante seja a coloração de penas nas aves comuns. Veja o exemplo em tela. Entendeu? Esse entendimento é fácil. Leia as informações e deixe nos comentários se entendeu ou não. Seu professor está ansioso para ler suas opiniões. Não se esqueça de deixar um like. Caso não esteja inscrito, agora é um ótimo momento para isso. Eu, professor Alex, estou me empenhando para produzir esse material, com o objetivo de ensinar e popularizar a genética. Não sou um profissional em edição de vídeos, mas estou aprendendo muito, e também, estou muito feliz caso esteja te ajudando a evoluir. Que tal recompensar esse mero professor? Compartilhe esse vídeo. Agora, nosso assunto é pleiotropia. Podendo ser definida como herança em que um único gene ou par de alelos condiciona várias características simultaneamente. Observe o exemplo em tela. O gene BRCA1 é um velho conhecido por estar associado a câncer. Mutações nesse gene vêm sendo descritas em tumores de mama e também encontradas em tumores de útero. Na produção animal, exemplos de pleiotropia são diversos. Podemos dizer que o ritmo e eficiência de crescimento em porcos estão ligados por meio de uma correlação genética positiva. Outro exemplo poderia ser a porcentagem de gordura e quantidade de leite em bovinos leiteiros, correlação genética negativa. Isso significa que quanto maior a produção de leite, em volume, menor será a quantidade de gordura, e vice-versa. Por fim, perceberemos que as interações entre não-alelos ambientam-se no contexto da genética quantitativa. Assim, as características controladas pela herança quantitativa geralmente exibem uma distribuição contínua de fenótipos em uma população. As características controladas pela herança quantitativa geralmente exibem uma distribuição contínua de fenótipos em uma população. Essa distribuição é frequentemente representada por uma curva de sino, também conhecida como distribuição normal. Isso ocorre porque essas características são influenciadas por vários genes em combinação com fatores ambientais, o que leva a uma grande variedade de fenótipos possíveis. Na herança quantitativa, as características são frequentemente controladas por múltiplos genes, cada um com seus próprios alelos que contribuem para a variação fenotípica. Esses genes são chamados de poligênese e estão localizados em diferentes loci nos cromossomos. A produção de leite em vacas é um exemplo em que a herança quantitativa é influenciada pelo ambiente. A produção de leite é determinada por múltiplos genes e também é afetada por fatores como nutrição, manejo do rebanho e saúde do animal. Como resultado,
Vacas com o mesmo conjunto de alelos para a produção de leite podem apresentar diferentes níveis de produção, dependendo das condições em que são criadas. A herança quantitativa é uma área fascinante da genética que nos permite entender como características complexas e variáveis são transmitidas de uma geração para outra. A combinação de múltiplos genes e fatores ambientais torna a herança quantitativa uma das principais responsáveis pela diversidade fenotípica observada nos seres vivos. O estudo dessa forma de herança é fundamental para uma compreensão abrangente da genética e para o desenvolvimento de estratégias de melhoramento genético em plantas e animais. Chegamos ao final de mais um Momento Genética. Dessa vez, abordamos alguns detalhes da interação entre não-alelos. Contudo, perceba que isso não é tudo. Os diversos livros de genética básica abordam esse conteúdo de forma mais detalhada. Então, continue a estudar por outras fontes. Mais uma vez, se inscreva, compartilhe e ative as notificações. Se gostou, deixe um like. Juntos, formaremos uma comunidade forte.